Hoje nós vamos conversar sobre 5 coisas que não te contaram sobre trabalho. Esse vídeo serve tanto para você que está aí na procura do seu primeiro emprego, quanto para outras pessoas que já estão nessa trajetória e que provavelmente vão se identificar com algumas coisas que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. E o que me motivou a falar sobre esse assunto com vocês? Eu tenho percebido aí ao longo dos anos, principalmente com pessoas próximas a mim, que as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas que eu convivo, enxergam o trabalho como um único meio para se ter recursos para fazer outras coisas que a gente tem vontade. Então, por exemplo, lá no começo, antes da pessoa começar a trabalhar pela primeira vez, ela teve vontade de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente, de viajar para algum lugar. E aí provavelmente alguém comentou: olha, para você ter acesso a esse tipo de coisa, você precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa de um trabalho. E aí, qual que é o caminho que a maioria de nós trilha? Nós aceitamos qualquer trabalho que aparece, o primeiro trabalho que aparece na nossa frente, e aí a gente entra nesse trabalho e passa a ir ali com o objetivo assim, de eu preciso estar nesse lugar porque eu preciso do dinheiro para fazer as coisas que eu tenho vontade. E é justamente aí que começa o problema. Por quê? A gente fica acomodado nesse emprego que a gente aceitou, porque a gente começa a fazer um monte de dívidas, um monte de contas, ou se comprometer com outras coisas, e aí a gente fica refém, literalmente refém de um emprego, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai ter o dinheiro para comprar essas coisas que a gente se comprometeu. Então, digamos que a coisa inverte, né? Ao invés de a gente estar ali porque a gente quer adquirir coisas, a gente adquiriu várias coisas e agora precisa pagar por elas. Então, essa é a reflexão número 1 sobre trabalho. Trabalho, pessoal, não é só dinheiro. A trabalho é algo que dá sentido na nossa vida. É uma contribuição que somente nós podemos dar no ambiente onde a gente está, porque simplesmente não existe outra pessoa como nós. Pode existir pessoas que trabalham melhor ou pessoas que trabalham pior, mas exatamente como nós fazemos, não existe. Trabalho, pessoal, era para ser algo que dá sentido às nossas vidas. Trabalho é algo que faz com que a gente tenha motivos para sair da cama todas as manhãs com a certeza de que a nossa existência tem um propósito, que o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente tem o dom, serve para alguma coisa, entende? Que a gente não vai simplesmente existir nesse mundo, que a gente vai fazer a nossa parte, seja numa empresa, seja num trabalho voluntário, enfim. O trabalho, ele é muito mais do que o dinheiro. E o dinheiro, na verdade, é uma consequência de você fazer uma atividade que faz sentido para você. Quando você vira essa chavinha com relação ao trabalho, tudo fica mais fácil, porque aí você se permite procurar empresas que tenham a ver com você. Para evitar de no futuro você se sentir infeliz, se sentir frustrado, se sentir insatisfeito. E o pior é que muitas vezes as pessoas ficam extremamente frustradas no trabalho, adoecem, né? Às vezes ficam até com depressão, mas não atribuem isso ao trabalho. Elas acham que tem a ver com a família, que tem a ver com as contas, que tem a ver com o amor não correspondido, enfim, uma série de fatores. Mas aí a pessoa esquece que ela passa pelo menos 5 dias por semana, no mínimo 8 horas, fazendo uma mesma atividade, convivendo com as mesmas pessoas, lidando com gestores, né, com chefes que não são verdadeiros líderes. E aí essa situação vai virando uma bola de neve. Então, o nosso primeiro objetivo aqui com essa reflexão é desmistificar essa história de que trabalho é só dinheiro. Se você nunca trabalhou, entre no mercado de trabalho com o mindset, com o objetivo assim na sua cabeça: eu quero trabalhar em algo que faça sentido para mim. Então eu não vou panfletar meu currículo, eu não vou aceitar qualquer coisa, porque assim, é mais difícil a gente encontrar empresas que estejam de acordo com aquelas atividades que a gente deseja. Mas não é impossível. Inclusive no final desse vídeo eu vou dar algumas dicas de como que você pode fazer para se destacar aí nos processos seletivos muito concorridos. Mas antes de qualquer coisa, você precisa ter em mente que vai ser um trabalho um pouquinho mais árduo, porque você vai ter que pesquisar, você vai ter que se conhecer para saber qual empresa que dá match com você, como se fosse no Tinder, mas ao longo do tempo isso vai valer a pena. Então, como não poderia deixar de ser, a segunda reflexão
nada mais é do que o autoconhecimento. Para que você encontre, então, uma empresa que tenha a ver com seus valores, com sua forma de pensar e onde você possa desenvolver aquelas atividades que a longo prazo não vão te fazer mal, você precisa se conhecer. E isso é uma coisa muito difícil, porque nós não conhecemos quem de fato nós somos. A gente acaba sendo levado por imposições da família, por caminhos que a vida vai colocando diante de nós, e a gente não tem muito tempo de parar e pensar, tá, pera, mas o que eu gosto? O que eu quero fazer? Quem eu sou de verdade? Como a gente não tem esse tipo de reflexão no nosso dia a dia, fica até difícil a gente saber com qual empresa que a gente combina, né? Simplesmente porque a gente não se conhece. Mas é fácil de resolver isso, tá, pessoal? Você precisa fazer algumas perguntas para si mesmo a respeito do que você espera de um trabalho. Que tipo de sentido você quer que ele faça na sua vida? Quando você se imagina assim, bem-sucedido, realizado, o que você espera? Ou até mesmo o que você deseja de um trabalho? Se você pudesse escolher hoje, você quer que ele seja perto da sua casa? Você quer ter o cargo X ao invés do cargo Y? Você se vê trabalhando numa grande ou numa pequena empresa? O que você prefere? E com relação aos seus colegas de trabalho, né? Como você espera que eles sejam? Você gosta de trabalhar de forma coletiva, colaborativa, ou você prefere trabalhar isolado? Ou seja, você prefere atividades que você fique enclausurado numa salinha, fazendo atividades de uma forma mais isolada mesmo? Outra pergunta que você também poderia se fazer: que tipo de benefícios você espera dessa empresa? Para você é fundamental vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, creche para os seus filhos? Enfim, tem uma série de perguntas que só você vai saber responder, porque isso tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com aquelas coisas que você realmente espera de um trabalho. Só que muito cuidado de considerar apenas questões materiais, tá? Questões financeiras, porque isso a longo prazo não sustenta a sua realização profissional. Você precisa ter em mente também o tipo de gestor que você gostaria de ter, porque infelizmente a maior parte das pessoas que pedem demissão hoje em dia é por conta do chefe e não necessariamente da empresa. Então, muito cuidado quando você colocar aí no papel que você deseja as coisas somente para o lado financeiro e esquecer desse lado da convivência. Tá? Então tenha isso em mente, porque a longo prazo isso vai fazer diferença para você. Porque pensa comigo, já pensou você ter que conviver com um chefe insuportável, que comete assédio moral com você, que te pressiona, que não te desenvolve enquanto liderado, que não faz com que você cresça no ambiente de trabalho? Então você fica saturado de ter que lidar com uma pessoa como essa todos os dias. E aí você chega na tua casa e acaba sem perceber descontando na tua família. Você acha que a irritação é por causa do seu filho que quer a sua atenção, ou por causa de não sei o que lá que aconteceu dentro de casa ou na tua família. E você esquece que essa irritação, na verdade, vem lá do trabalho, vem daquela pressão, vem de tudo aquilo que você está aguentando, que você está tolerando por conta do seu chefe. Então, quando for colocar no papel esse autoconhecimento, essas perguntas que vão ser um norte para onde você vai ou deixa de ir, são fundamentais. Você precisa considerar todos esses aspectos aí que eu falei para você. Inclusive, a questão da distância da sua casa até o trabalho pode não parecer algo importante, mas eu vou te dizer que a longo prazo é importante sim. Faz toda a diferença, porque principalmente em grandes cidades, onde as pessoas levam 2 horas para chegar no trabalho e mais 2 horas para voltar, gente, sem brincadeira, ao longo do tempo, isso gera um desgaste muito grande. Então, se você pode escolher desde já, procure empresas perto da sua casa. Não precisa ser necessariamente no teu bairro, mas assim, empresas de fácil acesso. Lembre-se também que você tem uma família em casa te esperando, que você tem filhos, que você tem marido, namorado, enfim, pessoas que desejam ter a sua companhia, ter você por inteiro. E se você perde 2 horas dentro de um transporte para poder voltar para casa, a única coisa que você quer é chegar, comer alguma coisa, tomar um banho e dormir, né? Porque no dia seguinte você tem mais 2 horas para enfrentar de trajeto de ida. E aí no final do dia mais 2 horas de trajeto de volta. Então veja como coisas simples, que são óbvias, ninguém fala pra gente, né? Mas a longo prazo isso impacta, tá, pessoal? Então, por favor, façam esse exercício de autoconhecimento para que vocês possam saber para que lado vocês vão. E a terceira reflexão que eu trago nesse vídeo tem a ver com essas duas coisas que eu já falei.
Eu tô falando das consequências de não se conhecer. Quando a gente não se conhece, a gente aceita qualquer coisa. É aquela história, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E o problema é que no começo a gente acha que dá conta. Não, eu dou conta, deixa comigo. Isso aí, ó, tiro de letra. Mas, pessoal, a gente precisa lembrar que trabalho é uma rotina. E aí, retomando um pouquinho as consequências que eu já comentei anteriormente com vocês, quando a gente não se conhece e aceita, então, qualquer negócio que aparece na nossa frente, o nosso corpo vai sentir a longo prazo, a nossa família vai sentir, os nossos amigos, a pessoa com quem a gente se relaciona. É uma bola de neve, que inclusive fica maior ainda quando a gente se depara com a situação que eu comentei ali no comecinho do vídeo. Quando a gente assume vários compromissos financeiros, financia casa, financia carro, financia não sei o que lá, financia viagem, compra celular novo, parcela, e aí a gente fica refém desse emprego ruim, porque a gente precisa pagar as contas. Então, pessoal, essa é uma consequência extremamente grave, que inclusive destrói muitos relacionamentos, muitas famílias são destruídas pelo estresse gerado por uma escolha ruim feita por um trabalho. A gente acaba atribuindo ao outro, a pessoa que convive conosco, os problemas da nossa vida, sendo que, na verdade, a chave estava no emprego ruim. É muito triste de ver, porque nós temos vários pais e mães solteiras que sustentam a casa e aí acabam ficando nesses empregos ruins justamente porque precisam colocar o sustento dentro de casa. Então, olha como é grave essa situação da gente simplesmente escolher qualquer coisa que aparece na frente. É só uma observação aqui. Eu não tô falando que a gente não deve aceitar um emprego porque a gente precisa sim colocar comida dentro de casa, tá? O que eu tô falando é que a gente não precisa se sujeitar a essa situação pro resto da vida. Se tá ruim no lugar atual, a gente vai paralelamente enviar o nosso currículo, procurar boas vagas, procurar conhecer as empresas antes de nos candidatarmos e a gente vai sair dessa situação. Então, que fique bem claro que eu não tô falando para você chutar o pau da barraca aí, sendo que você tem compromissos financeiros e uma família para sustentar. Eu tô te falando para você não ficar estagnado, não se acomodar, porque isso vai impactar nos seus relacionamentos e também na sua saúde, tá? Então as consequências são graves. Imagina você ficar 30 anos numa empresa e aí chegar lá nos teus 50 anos e falar: caramba, o que eu fiz na minha vida? Sou uma pessoa infeliz e agora eu não sei para onde eu vou. Não espere passar todo esse tempo para você buscar uma coisa melhor para você. Você pode começar hoje mesmo, assim que você terminar de ver esse vídeo. Ou nem termina de ver esse vídeo, já pausa e já vai atrás de uma empresa melhor para você. E aí tem algo muito interessante que começa a acontecer na sua vida quando você vira essa chavinha com relação à forma como você enxerga o trabalho. Ou seja, a partir do momento que você ressignifica o trabalho na sua vida. E essa é a nossa quarta reflexão, que é a forma como você encara os processos seletivos. Você deveria encará-los como uma espécie de projeto. Você lembra quando você fazia projeto lá na tua escola ou na tua faculdade? Ou até mesmo num outro emprego que você tinha? A primeira coisa era pesquisar sobre o assunto, não é? Então por que você não pesquisa sobre a empresa que você está se candidatando? Para saber se realmente ela é uma empresa boa para você. Pesquisa no Google, naquela parte que aparece a ficha da empresa, onde tem avaliações dos clientes, dos funcionários e de uma série de pessoas, para você ver se essa empresa é uma empresa de boa índole. Pesquisa no Facebook também, veja as avaliações dessa empresa lá no Facebook, onde a galera geralmente costuma ser sincera, né? E aí tem um lugar muito interessante que você também pode buscar informações sobre essa empresa, que é um site chamado Love Mondays. No Love Mondays, os próprios funcionários das empresas fazem avaliações anônimas sobre como é trabalhar lá. Então você consegue saber o que as pessoas acham do ambiente de trabalho, o salário das pessoas, dos cargos, como são feitas as entrevistas para entrar nessa empresa e também você consegue saber os benefícios que aquele lugar oferece. Tá vendo como existem várias formas de você conhecer essa empresa? Isso evita, pessoal, uma frustração lá na frente, uma decepção, porque na hora da entrevista a empresa apresenta a imagem que ela quer que você tenha, né? Então, por isso que é importante você pesquisar o que as outras pessoas estão falando sobre ela para você ver se é isso mesmo. Aí você conseguiria evitar uma série
série de problemas aí antes mesmo de se candidatar. Porque já pensou ter que chegar lá, assinou a carteira, começar a trabalhar e ver que o clima é péssimo, que as condições de trabalho são horríveis? Então, encare o processo seletivo como um projeto, onde você vai pesquisar sobre a empresa, você vai se preparar para a entrevista com aquele exercício de autoconhecimento que a gente falou antes. Você vai também buscar conhecer esse recrutador que vai te entrevistar. Isso você faz pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Instagram. Dá uma olhadinha no perfil dessa pessoa que vai entrevistar você, para que você não tenha medo na hora de conversar com ela, né? Porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Mas quando você já tem meio que uma imagem que você formou com base nas redes sociais da pessoa, fica mais fácil sentar na frente dela e ter um bate-papo. Porque uma entrevista nada mais é do que um bate-papo, minha gente. A entrevista nada mais é do que a oportunidade do recrutador conhecer você como pessoa. Porque como profissional, ele já viu no seu currículo as informações. Se ele te chamou para uma conversa tete a tete, é que ele quer ver como você se comporta, como você fala, a sua forma de ver a vida, não só do âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. E é por esse motivo que você não deveria ensaiar respostas prontas, tá? Tem vários vídeos aí, tem pessoas falando, responda tal coisa quando te perguntarem seus defeitos, responda não sei o que lá. Não, pessoal, seja você mesmo. A única coisa que o recrutador quer na entrevista é conhecer você como pessoa. E se você começa a reproduzir respostinhas prontas, macetezinhos que ensinam por aí, você vai estar sendo mais do mesmo. E você não quer ser mais do mesmo, porque você quer ser escolhido, né? Então, assim, ressignificar o trabalho é ressignificar também a sua forma de encarar os processos seletivos. E para finalizar esse vídeo, nós vamos para a quinta reflexão, que diz respeito à forma de você se destacar nos processos seletivos. A partir do momento que você virou a chavinha, que você enxerga um processo seletivo de uma outra forma, como um projeto, né? Que você está se dedicando ao máximo para que você obtenha um bom resultado lá no final. A primeira coisa que você pode fazer para ser um diferencial entre os candidatos é enviar o seu currículo junto com uma carta escrita à mão. Tá, eu sei que pode parecer estranho essa dica que eu tô te dando, mas assim, eu fiz isso várias vezes e funcionou, porque o recrutador, ele olha com outros olhos. Ele pensa, poxa, por que essa pessoa tá me mandando uma carta, né? Eu acho que ela realmente tá interessada em fazer parte desse processo seletivo. Deixa eu olhar com mais atenção aqui esse currículo desse candidato. E você pode fazer isso mesmo quando a vaga for divulgada num site de vagas, ou no LinkedIn, ou em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque geralmente vem o nome da pessoa para o qual você deve enviar o seu currículo por e-mail. E aí o que você precisa fazer? Ir no Google, pesquisar o endereço dessa empresa e aí no envelope da carta do currículo colocar aos cuidados de fulano de tal. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre essa estratégia da carta e eu vou deixar no card aqui em cima para que você possa assistir na sequência, beleza? Mas enfim, essa é só uma das formas de se destacar. Qual é outra forma de se destacar no processo seletivo? É inovar no seu currículo. Eu também já fiz um vídeo aqui para o canal contando como foi o meu currículo criativo que fez com que eu conseguisse o meu emprego dos sonhos, na época que eu estava procurando. Mas na sua área de atuação, provavelmente esse currículo não vai servir. Mas você pode assistir esse vídeo que está aqui em cima para você se inspirar e conseguir pensar um currículo criativo de acordo com a sua área de atuação. E é legal mencionar também que um currículo criativo não é só algo muito extravagante, mirabolante. Pode ser simplesmente um currículo com um layout diferenciado. E aqui nesse outro vídeo eu ensino passo a passo de como que você faz num site gratuito um currículo aí diferenciado para você se destacar naquela pilha de currículos que o recrutador recebe. E por fim, uma última coisa que pode te ajudar a se destacar no processo seletivo é você ser você mesmo. Eu já comentei isso aqui na reflexão anterior e eu repito para finalizar esse vídeo, porque essa pessoa que você é única. Então você precisa demonstrar quem você é para o recrutador, porque é isso que vai fazer com que ele escolha você. É esse brilho nos olhos que só você tem, nenhum dos outros candidatos tem, porque muitos estão preocupados com as tais das respostas prontas, que todo mundo fala igual. Então, seja você mesmo, tá? Porque esse relacionamento que você inicia ali com o recrutador é um primeiro passo para um relacionamento duradouro com aquela organização, porque o recrutador nada mais é do que representante dessa empresa. Então, faça a sua parte, seja você mesmo,
Visualize o trabalho de uma outra forma, encontre o sentido do trabalho na sua vida, que pode ser qualquer que seja. Se for só dinheiro mesmo assim, tá tudo bem também, mas você precisa ter isso bem claro na sua mente, tá bom? Para que você nunca se frustre, para que você se sinta sempre realizado aí no seu ambiente de trabalho e para que você nunca adoeça por conta de questões aí relacionadas ao ambiente de trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das reflexões que eu trouxe aqui pra você, e me acompanha lá no Instagram, Significar o Trabalho, que eu tenho várias outras dicas e outras coisas também relacionadas aí a processos seletivos e a forma da gente encarar o trabalho, beleza? Te vejo por lá!